sobre o nosso viver dentro de casa. Meu Deus. Eu quero ficar com o finalzinho aí, aonde a Ana Laura leu. É preciso refletir sobre o nosso viver dentro de casa. Faz me lembrar de uma ilustração que todo mundo já ouviu, né? Acerca daquele menino que disse para o pai que ele podia deixar. E a resposta do pai para o filho foi o porquê morar dentro da igreja. E o filho disse para o pai, porque aqui na igreja o pai é tão diferente. Olha o nível, irmão. É preciso refletir sobre o nosso viver dentro de casa. Será que nós somos aquilo que somos na igreja, somos em casa? Eu conheço algumas pessoas que eles parecem ser artistas. Parecem ser artistas. Parece que vivem uma vida dupla. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que não governa a sua casa, é um versículo que eu vou dizer a Timóteo, que aquele que não governa bem a sua própria casa, como ele terá cuidado da casa de Deus? O camarada não tem condições nem de cuidar da casa dele. O camarada não é exemplo nem para a casa dele, quer ser exemplo e quer cuidar das coisas de Deus. A conduta dele, como é a conduta dentro de casa? Como é a conduta dele no trabalho? O testemunho, a vida dele? Paulo vai dizer que nós somos uma carta aberta. Como será que tem sido a nossa conduta? Eu digo na igreja que daí da igreja todo mundo é santo. Todo mundo é santo dentro da igreja, mas eu quero saber, irmão, no dia a dia. Eu digo aos irmãos do Bela Vista, e falo isso sem nenhum medo. Falei, irmão, vocês querem me conhecer? Vai lá onde eu moro. Os vizinhos. Quem é a minha família? Quem somos nós? Que vocês não vão ficar esmados. Porque a nossa conduta, ela tem sido uma conduta cristã. O nosso testemunho não é só dentro da igreja. Tem muitas pessoas que se preocupam com tantas coisas, mas ele não se preocupa com o testemunho da sua vida, com o seu caráter. E olha o que a lição diz. É preciso nós refletirmos como nós estamos sendo dentro de casa. Como que é a nossa conduta? Será que nós estamos sendo espancador? Ou até mesmo beberrão? É um momento para nós olharmos para a nossa conduta. Olha o que Paulo diz a 1 Coríntios, no capítulo 11, na leitura da Santa Ceia oficial, Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, a palavra de Deus, Deus vai nos dar condições de nós nos examinarmos. Não é para os outros examinar nós. Não é para Maria, não é para Francisca, não é para Chiquinha examinar nós, não. É para eu examinar a mim mesmo. Alertar sobre a relevância de governar a própria casa, de ter a sua casa em sujeição, em ser o cabeça e não puro. Exercer piedade para com a família. E que aquele que não cuida da própria família negou a fé. Eu conheço um cidadão
que a conduta dele para com a família deixa muito a desejar. Mas para com os que estão de fora, meu pai. E não é assim. Está nos chamando a atenção para a nossa conduta, para a nossa casa, para com a nossa família. É preciso refletir sobre o nosso viver dentro de casa. Como que você está vivendo dentro da sua casa? Como tem sido o seu relacionamento com aqueles que convivem com você? Como? Como você é conhecido? Como que você é conhecido? Como que as pessoas te conhecem na rua? Como que as pessoas te conhecem? Como a sua família lhe conhece? Qual é o seu nível de relacionamento para com a sua família? Você leia também, Ana Laura, o 2:2. Quando a família não se converte. Nem sempre a realidade consiste em todos os membros de uma família servindo ao Senhor. O cristão também é chamado a perseverar na fé em Cristo e no testemunho perante seus familiares por intermédio de sua conduta dentro do lar e no convívio nas diversas ocasiões. Há textos bíblicos que indicam essa possibilidade. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 ao 14, 1 Pedro 3:1. Lembremo-nos do exposto acerca da experiência de Jesus enquanto na terra. Ele não desanimou e continuou vivendo segundo o plano de Deus. Mais tarde, segundo a tradição, pelo menos 2 de seus irmãos passaram a os quais se tornaram influentes na igreja primitiva. Eu posso dar um testemunho? Eu vou falar um pouco da minha família hoje. Eu comecei a namorar a minha esposa na década de 90, meados de 94. Nós começamos a namorar. E naquela época, o pai dela, que hoje dorme no Senhor, servia a Deus. Era só o pai e a Neia, minha cunhada, que serviam a Deus nessa época. E aí nós sentávamos aqui na área da nossa casa e eu sempre observava ele saindo para os cultos, indo para os cultos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o autor aqui vai dizer que ele não desanimou e continuou vivendo segundo o plano de Deus. Sabe o que tem acontecido hoje em muitos lares, em muitas famílias? Há muitas pessoas que estão desanimando por causa de poucas coisas. Poucas coisas. E o meu sogro ia constantemente para a igreja. E até um dia, eu me lembro de uma frase que eu disse à minha esposa, na época que nós namorávamos. Eu disse, nossa, seu pai, ele vai sozinho para a igreja. E aí nós falamos um pouco sobre aquilo. Mas Deus foi tão bom que no ano de 95, tanto eu como a minha esposa, nós nos entregamos para Cristo. Cristo nos aceitou, nos batizamos, e aí já não era mais só um, eram 4 servindo a Deus. E ele sempre orando.
ele até mesmo disse que os olhos dele não veriam, mas toda a sua casa serviria a Deus. E hoje eu posso dizer que toda a família tem servido a Deus. Hoje nós estamos servindo a Deus todos juntos. E que esse homem que eu tive o privilégio de conviver, ele nunca mostrou desânimo, nunca desanimou, nunca reclamou. Mas sempre na oração, sempre pedindo a Deus, sempre falando com Deus, acerca da sua casa, acerca da sua família, orando ao Senhor. Jesus não desanimou, Jesus é o exemplo. Mais tarde, os seus irmãos passou a crer, os quais se tornaram influentes na igreja primitiva. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã. E quero dizer para você não desanimar. Não desanima com a sua família. Não desanima com os seus. Deus tem um plano de salvação. Deus tem um plano de salvação. Eu vou ler aqui dois versículos que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 7. Abra aí sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 7, o versículo 12 ao 14. Mas aos outros digo, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela não consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Palavra, né? Me faz lembrar da sua mãe e da sua avó. E Timóteo tendo um pai descrente grego, mas mesmo sendo descrente, a sua mãe teve a preocupação em ensinar Timóteo. Tanto a sua mãe teve a preocupação em ensinar Timóteo nos caminhos do Senhor. Olha a preocupação. Me veio agora. Testemunho de Timóteo. Então, os versículos que nós lemos, e Pedro vai falar ainda mais, lá no capítulo 3, no versículo 1, o apóstolo Pedro vai falar que a mulher, vamos ler 1 Pedro, para a gente, 3:1. Primeira Pedro 3:1 diz, semelhante vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também alguns não obedeçam à palavra. Pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos, sem palavra. Eu falo sempre que a mulher ela tem um poder de ganhar, né? Ela, sem palavra, ela tem este aspecto, essa função muitas vezes, de ganhar a sua casa, ganhar os seus. Casamento, instituição divina para a vida na terra. O próprio Senhor Jesus afirmou que na futura vida ressurreta, ou mundo vindouro, deve ser
a santificação dos discípulos de Cristo nesse mundo. É importante também lembrarmos que nem todo discípulo de Cristo irá se casar. Há os que permanecerão solteiros. Portanto, o fato de uma pessoa permanecer solteira não é um problema em si mesmo. Assim como casar-se não significa que, automaticamente, os casados estão isentos de tentações e dificuldades. O relacionamento com Deus é que faz a diferença para todos nessa terra e no mundo vindouro. Nem todos, né? Como diz aí o autor, o nosso bispo Abi, né? Mas ele vai frisar, eu quero frisar o final. O relacionamento com Deus é que fará a diferença todos nesta terra. Tanto neste mundo, como uma direção para o nível nosso de relacionamento com Deus. Uma das coisas que me chama muita atenção nesses dias é que a igreja ela perdeu um grande, não vou saber dizer uma palavra aquilo que eu quero dizer, mas a igreja ela tinha um relacionamento tão grande, o nível de relacionamento da igreja era tão grande com Deus, e parece que isso foi, ao longo do tempo, isso foi mudando. O que eu quero dizer para a igreja é que o nosso nível de relacionamento com Deus, através da nossa vida, o nosso dia a dia, é o momento que nós temos de oração. Eu vejo pessoas que não falam com Deus. Aí eu me pergunto, qual é o nível de oram, não rezam, não faz nada. Qual é o nível de relacionamento dessa pessoa com Deus? Tem pessoas que só vão falar com Deus na sua necessidade. Ele só vai relacionar-se com Deus na sua necessidade. Hoje nós trocamos o relacionamento através da oração pelo louvor. E o louvor não substitui esse relacionamento nosso com Deus. O louvor é de suma importância, mas ele não substitui a oração. Porque a oração é que vai fazer a diferença. A oração é nós falando com Deus, o nosso tete a tete, o nosso relacionamento com Deus. Olha o nível de relacionamento. Rosto para a parede e falar com Deus. Olha o nível de relacionamento dele com Deus. Olha o nível de relacionamento de Jó com Deus. A ponto de Deus dar testemunho de Jó. Olha o relacionamento desse homem para com Deus. A ponto de Deus dizer para Satanás: tem visto meu servo Jó? Deus dando testemunho de Jó. Olha o nível de relacionamento. Olha o nível de relacionamento de Enoque com Deus. Olha o caminhar de Enoque com Deus. Diz a Bíblia que Enoque andou com Deus, que ele agradou tanto Deus que Deus tomou ele para si. O nível de relacionamento. Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Será que nós temos nos esquecido? Eu estou ouvindo falar tantas coisas. Eu digo
que eu oro a Deus para que quando a igreja vier a estar reunida dentro do templo, ela esteja fortalecida, ela esteja avivada. Quando a igreja estiver reunida dentro do templo, que haja mudanças, que haja transformações, que nós possamos voltar a ter um relacionamento, o desejo de estar diante, junto de Deus. Qual é o nível de relacionamento nosso, vertical? O nível meu, o nível seu, meu, para com Deus. Nos chama a atenção nesta manhã. Para com Deus e para com a família. Vamos ao tópico 3. Já são 10 para as 10. Jesus da glória. Estou falando demais. Leia, Ana Laura. Nosso relacionamento com Deus. É importante estabelecermos prioridades em nossos relacionamentos, tendo como referencial a palavra de Deus e a direção e capacidade do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. 3:1. Pode ler o 3:1. O amor a Deus. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Foi a pergunta de um escriba para Jesus. Ou seja, principalmente, importância, primeiro de todos. É imprescindível ter sempre em mente a resposta de Jesus. Ouve Deus. É o único Senhor, amarás. Pois ao Senhor teu Deus amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus citou o segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta. Há uma íntima relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Hoje nós temos visto, né, nesses dias aí do coronavírus, eu espero que esse amor que eu estou vendo durante esse período de quarentena do coronavírus que está afetando todo mundo, espero que ele permaneça sobre aqueles que estão fazendo tantas benfeitorias, tantas caridades. Em compensação, tem tanta gente fazendo ao contrário, tanta gente que é de dar dó. A pergunta desse fariseu a Jesus: amarás a Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Amarás a Deus em todas as coisas. Como eu posso amar a Deus e não amar o meu próximo? Estou indo na contramão daquilo que Jesus disse. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Descia um homem, se eu não estiver me enganado, para Jerusalém. E Jesus vai falar que ele foi, nesse caminho, alguns salteadores o espancou e o deixou quase morto. Eu não estou lendo, vem agora a minha cabeça essa expressão, não sei se está contida. Mas o que me chama a atenção é que naquele trajeto vinha os conhecedores da lei. E diz a palavra do Senhor que eles passaram de largo. Se eu não estiver enganado, é um levita que passa de largo e um outro, um doutor da lei,
sei, passa de largo, mas Jesus vai enfatizar que vem um samaritano pelo mesmo caminho e toma aquele homem em seus braços, coloca sobre a sua cavalgadura, leva até um local. Olha o amor desse homem para com essa pessoa. Como eu vou amar a Deus se eu não consigo amar nem o meu próximo? Eu me lembro de muitos anos atrás que nós participamos de uma reunião, numa congregação, e houve lá um conflito entre e nós chamamos aquelas jovens para reatar a amizade, e naquela reunião foi diferente, caiu fogo, chorou, uma chorou, a outra chorou, abraçou, mas quando acabou a reunião, uma saiu lá para fora, a outra saiu lá para fora, e uma olhou para mim e disse assim, ó, eu não quero nem que essa fulana olhe mais na minha cara. Que relacionamento é esse? Há muitas pessoas que estão dessa maneira e diz que ama a Deus. Como, irmão? 3:2. Discípulos de Cristo, dissensão e aborrecer. Parece contraditório. Após lermos e estudarmos sobre a relevância da família, nos depararmos com dois textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos duas expressões fortes, dissensão e aborrecer. Lucas 12, do 49 ao 53, e Lucas 14, 26. Dentro de um contexto familiar e conectados ao resultado do relacionamento com o Senhor Jesus. São termos que indicam desunião de opinião e conduta e amar menos, como indicado em Mateus 10:37. Ou seja, nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade. Porém, o Senhor, que exige dedicação completa a Ele, promete contínuo sustento, cuidado e proteção. Mas nós seremos incompreendidos a partir do momento que nós nos entregamos para Jesus. Algumas dissensões e haverá algumas dificuldades. Você que não nasceu num berço, como eu que não nasci num berço cristão, que nos convertemos depois de uma fase adulta, nós enfrentamos muitas dificuldades dentro da nossa própria família. Tínhamos uma vida tão conturbada, uma vida tão diferente, que a partir do momento que nós nos entregamos, ou que Cristo nos aceitou, que este é o termo mais correto, nós enfrentamos algumas dificuldades. Eu enfrentei, você enfrentou, porque as pessoas não vão compreender. Quando eu me converti, e cada dia nós estamos nos convertendo, foi uma grande dificuldade, porque eu vinha de um mundo, vinha de um jovem, né, que causava tantas coisas, e do dia para a noite agora, então havia sempre aquela dúvida, né? Pessoas até mesmo diziam, vamos ver quanto tempo ele vai permanecer nesse caminho. E já fazem mais de 25, quase 25 anos que nós estamos servindo a Deus, glorificando a Deus.
Hoje a minha família, meu pai, minha mãe, que serve a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, hoje eles veem o que Cristo fez na minha vida, a transformação. Mas no começo, foi algumas dificuldades. Amigos. A primeira coisa que Jesus faz quando nós nos convertemos, pelo menos foi assim comigo, foi tirar do caminho aqueles que nos prejudicariam na caminhada. E nós até tentamos falar do amor de Cristo para essas pessoas. Mas essas pessoas com a sua mente fechada, iludida com os prazeres do mundo, não deram crédito à palavra do Senhor. Mas nós que ouvimos a palavra do Senhor, hoje nós estamos aí, servindo, glorificando a Deus, e eu louvo a Deus por isso. Então, porém, o Senhor, que exige dedicação completa. E há 8 anos, eu e minha família temos nos dedicado. Nós estamos numa obra, como eu dizia a um irmão, nós temos consciência para que fomos chamados e temos que fazer aquilo que é o de melhor para Deus. Ele promete contínuo sustento, cuidado e proteção. Ele cuida da minha vida, ele cuida da sua vida. O 3:3. Expresso no referencial adotado. Jesus é o referencial. Efésios, capítulo 5, do versículo 18 ao 33. Interessante notarmos o resultado de uma vida cheia do Espírito. Comunicação, culto e conduta. Temos a tendência de isolar os versículos 22 ao 33. Porém, também estão expressando como é a vida de uma pessoa comprometida em um relacionamento com Deus, assim como Efésios 6, do 1 ao 9. Nestes textos há expressões e ideias bem significativas para uma contínua consideração por parte do discípulo de Cristo. Sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra. Boas palavras. Sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra. O subsídio da leitura desses versículos, o comentarista Russell Shedd comentou sobre o texto de Efésios acima citado, intitulando a palavra sujeitai-vos, pois tem implicações que surgem até o fim da epístola. Envolve-nos a vida do outro como aquele que impulsiona e sustenta o colega. A ideia de submissão, essa ideia de apoiar, de impulsionar, de dar ânimo, devemos compreender como isso é básico, fundamental na atitude do cristão quanto à sua vocação. Se não tiver isso, se não estiver debaixo desses fatores, sujeição, se não tiver amor, se não houver uma entrega de si mesmo, se não houver um cuidado, se não houver o seu respeito, o sacrifício, é isso que nos faz diferença.
há muitos anos atrás, depois que a gente casa, eu não sei, eu vou falar da minha pessoa, e depois que a gente tem filhos, a maioria da gente deixa de viver para nós para vivermos para eles. Até de comer, né? Eu me lembro que quando a minha filha mais velha nasceu, eu trabalhava numa empresa aqui em Bauru e exercia uma função onde eu ganhava muitas coisas. E um dia me indagaram por que eu não comia aquilo que eu ganhava. Porque chamou a atenção das pessoas. Eu dizia para eles que eu peguei por costume tudo que eu ganhava, não comer, eu trazia para minha filha. E até hoje é assim. A preocupação, a sujeição, o amor. O nosso nível de relacionamento com Deus não é só dentro do templo. Nós somos a igreja. Eu lanço um desafio para cada irmão, cada irmã. Lanço um desafio para você. Para nós mostrarmos o nosso nível de relacionamento com Deus. Quando tudo isso cessar, eu espero que quando a igreja voltar a estar reunida dentro do templo, eu espero que a igreja ela esteja mais fortalecida, mais em unidade, em união. Igreja, a Jesus será como a vinda de um ladrão. A hora que ninguém espera. A hora que ninguém espera. Porque se o pai soubesse a hora que o ladrão viesse, ele se prepararia. Eu sei que a lição não está falando sobre isso. Mas Deus coloca no meu coração nesta manhã para falar a você. Eu não sei quantos estão conectados, mas eu quero dizer uma coisa. Se prepara. Coloca a tua casa em ordem. É o seu relacionamento com Deus. Se prepara. Porque assim como Jesus veio para a irmã Meire, ele pode vir para mim e para você. E eu e você temos que estar preparados para nos encontrarmos com Cristo. Qual é o nosso nível de relacionamento com Deus? O ladrão da cruz olhou para Jesus e disse: lembra de mim quando o Senhor entrar no teu paraíso. A resposta foi: Jesus está no meu paraíso. Olha o nível nosso de relacionamento com Deus. Como está sendo o relacionamento dentro da nossa família? A conclusão, que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isso em nossos relacionamentos familiares, por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável, harmonioso, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Hoje nós encerramos
este trimestre. E a nossa próxima lição, nosso próximo trimestre, a lição será sobre o livro de Salmos. Aos nossos irmãos da congregação creio que até domingo que vem nós teremos uma ideia de como ficará. Domingo que vem, se eu não estiver enganado, é dia 5 de abril. Então até lá nós teremos uma posição. O hino 193 diz assim: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Por que te abates a tua alma? E por que te perturbas? Creia em Deus. Creia no Senhor. Por que está abatida a tua alma? E por que te perturbas dentro de ti? Eu profetizo para você nesta manhã. Eu profetizo bênção. Eu profetizo vitória. Eu profetizo para você nesta manhã. Arruma a tua casa. O seu relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que o Senhor nos dará vitória. Irmãos do Bela Vista, Deus abençoe. Que Deus dê vitória. Que Deus dê um domingo abençoado. Que Deus faça resplandecer a sua glória sobre cada um de nós. Tá bom? Passei 3 minutos. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Curva a tua cabeça, erga as tuas mãos. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, a doce e a infinita consolação do Espírito Santo permaneça com todos, não só hoje, mas eternamente. Que todos em uma única casa, e você diz aí da tua casa. Amém.